Oi, gente, continuando sobre o nosso curso de Cristologia. A gente vai partir para a segunda aula. Na primeira a gente abordou sobre o silêncio de Deus, o mundo sendo preparado. Conhecemos os evangelhos, sobre tudo que eles relataram a respeito de Jesus. Hoje a gente já vai tomar um rumo completamente diferente. A gente vai falar sobre a natureza de Jesus Cristo. Como assim, Kelly? Que natureza Jesus tinha? Nós, seres humanos, temos uma natureza, nós somos humanos. Jesus não, Jesus era o cara, ele vai além. Jesus não era, ele é o cara, ele vai além por quê? Porque Jesus tem duas naturezas. A primeira natureza de Jesus é que Jesus tem a natureza divina. A segunda é humana. Para facilitar a melhor compreensão de vocês, assim, Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus vivo. Então, para executar aquilo que a gente falou anteriormente, o plano da salvação, que era Jesus, vinha à Terra com a missão de restabelecer a conexão da humanidade com seu Criador, Deus Todo-Poderoso, precisaria vir em forma humana, ou seja, para cumprir um sacrifício em prol de nós. Jesus teria que morrer em sacrifício vincário. E para isso acontecer, não seria possível Jesus vir em forma de Deus, porque Deus, ele é incorpóreo, Deus é todas as coisas, Deus está em tudo, Deus está em todos os lugares. Jesus teria que assumir a forma de criação. E foi o que aconteceu. Jesus assumiu a natureza, abdicou a sua natureza divina para ser humano. Jesus nasceu de forma natural, assim como eu e você nascemos. Jesus nasceu de uma mulher, mas a diferença estava que ele já veio de uma maneira milagrosa. Apesar disso, ele nasceu dentro dos padrões normais. Jesus, ele é conhecido teologicamente como um ser teantrófico, que quer dizer, do latim quer dizer Deus, ou homem ou Deus-homem. Jesus, ele é o único ser conhecido assim na natureza da história, como ser teantrópico. Ele se encarnou e habitou entre nós, já disse João logo no início do livro dele, no capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele nasceu de forma virginal, como assim? A mãe de Jesus, ela era virgem, ela não era casada ainda. Então ela engravidou do Espírito Santo, literalmente. Jesus, a gente tem que quebrar o tabu de que Jesus nasceu de modo virginal. Não, Jesus nasceu dentro dos padrões humanos, ou seja, ele teve um concebimento divino. Isso sim é a diferença, mas ele nasceu como qualquer outro. Nasceu de dores, nasceu de parto, por quê? Porque ali já começou a missão de Jesus. A missão de Jesus começou desde o seu nascimento, porque ele veio dentro do padrão normal. A mãe dele sentiu dores com certeza para ter ele. O seu nascimento de Jesus chorou como qualquer outro. Jesus nasceu numa época onde era o alistamento militar imposto pelos romanos, que a gente já falou sobre os romanos e a importância deles. Então a gente vai quebrar esse tabu sobre Jesus nascer virginal. Jesus nasceu dentro dos padrões humanos. Jesus tinha um corpo humano, ou seja, Jesus nasceu um bebezinho perfeitinho, tinha seus braços, suas pernas, normalzinho. Jesus era humano assim como eu e você, ele não era normal, ele era comum, uma criança. Outra coisa, Jesus, a gente vê lá nos evangelhos, alguns deles falam sobre o desenvolvimento de Jesus. Jesus já é apresentado aos seus 12 anos. Aí também fala sobre a mente de Jesus. Jesus, com 12 anos, tem um retrato nos evangelhos. Jesus está sentado entre os doutores da lei tendo uma conversa. Isso já mostra que, além de humano, Jesus já tinha uma coisa especial. Por quê? Porque a gente falou no início da aula que Jesus abdicou de sua glória. Apesar disso, não inibiu essa natureza divina. Jesus tinha algo a mais sim, porque Jesus é Deus. Continuando, as características de Jesus como um homem, a gente já falou dele, do seu nascimento, do seu corpo, da sua mente.
as características de Jesus como homem é sua impecabilidade. Por que Jesus não pecou na terra? Porque Jesus, ele era Deus, então ele sabia como agir, ele sabia como renegar, ele sabia o que dizer. Jesus, ele era perfeito em si, ou seja, ele estava como forma da sua criação, por isso ele sabia o que ele tinha que fazer. Jesus não pecou. O único que veio nesse mundão e não pecou. A Bíblia prova isso, tem várias referências sobre isso. Apesar disso, que Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo, fala também sobre a alma e as emoções de Jesus. Como assim, Kelly? Jesus, ele ficava triste como você fica. Tem vários relatos de que quando Lázaro morre, Jesus sabe da notícia que seu amigo faleceu. O que Jesus faz? Jesus chora. Isso daí também mostra que Jesus era humano. Além disso, também Jesus, ele sentia angústia. Tem outro relato na Bíblia que fala sobre, na noite que ele iria ser preso para ser crucificado e julgado, na Bíblia relata que Jesus estava sofrendo de uma angústia tão grande que Jesus chega a suar sangue. Então isso também é uma prova da humanidade de Jesus, que Jesus tinha alma e emoções humanas. Apesar disso, de Jesus ser tanto homem quanto Deus, e as características divinas de Jesus, que a gente também vai falar sobre isso, que a gente está falando um pouco só de Jesus como homem, as pessoas que eram próximas de Jesus consideravam ele humano. Não enxergavam essa divindade que Jesus ele não enxergavam a sabedoria de Jesus, o poder que Jesus já demonstrava em operar milagres, de impor as mãos, demônios ser expulsos, pessoas serem curadas. Tem relato na Bíblia também que quando ele vai na sua nação, na sua cidade, as pessoas dizem: mas é que ele não é Jesus, filho de Maria e José, filho do carpinteiro? Como é que ele pode estar fazendo milagres? E a Bíblia fala que Jesus não pôde operar muitos milagres ali por causa que as pessoas não tinham fé, que apesar de ele estar ali como homem, ele também era Deus. Então as pessoas consideravam ele qualquer um. E dentro disso, a gente vê que a gente tem uma questão de debate, que as pessoas tendem a discutir, é por que a Bíblia não retrata a infância de Jesus. A Bíblia em si responde, porque Jesus, ele crescia tanto em estatura quanto em sabedoria. Então é por isso que a Bíblia, os evangelhos se preocuparam muito em já falar de Jesus a partir dos 12 anos. Que depois de 12 anos já não se fala, já fala quando ele já está assumindo o seu ministério, quando ele está indo se batizar nas águas, quando ele começa a escolher os discípulos. Porque assim como você, Jesus teve, imagino eu, que Jesus teve uma educação básica dentro daquilo que os seus pais poderiam lhe dar. Jesus tinha irmãos, Jesus trabalhou como homem, Jesus era carpinteiro. Então essa é a resposta simples à indagação, porque a Bíblia não retrata a infância de Jesus. Porque ele estava crescendo e florescendo para poder cumprir com aquilo que ele tinha que fazer. Então a gente vai, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a divindade de Jesus. E sobre a humanidade de Jesus, a gente vai ter esse ponto sobre como Jesus não pecou, sobre o corpo, sobre as emoções, sobre o nascimento. E na próxima aula a gente vai destacar Jesus como divino. Jesus, o Deus que habitou entre nós. Então, gente, a gente se encontra na próxima aula, a aula 3, onde a gente vai falar sobre a divindade de Jesus e os seus feitos aqui na Terra, beleza?